I'm Karina, this is English in Brazil e hoje nós vamos falar sobre a pronúncia de palavras como mountain, bitten, button, que muita gente percebe que tem alguma coisa diferente ali, que não é um t, não é button, mountain, mas não sabe explicar exatamente o que é. E na verdade o que essas palavras têm em comum é uma glottal stop, que é esse som que acontece aqui, né? Tipo button, né? Não é button, é button. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que não é errado pronunciar essas palavras com um t. Então, não pirem, tá? Não precisa ficar desesperado para produzir glottal stops. Isso é variável, ocorre na fala nativa com frequência. Depois eu vou falar em quais variantes que isso ocorre mais. Mas, assim, vão te entender se você produzir um t nessas palavras, tá? Então, não vai atrapalhar a sua comunicação. Não é errado, não é feio. Mas eu acho válido explicar o que acontece nessas palavras e o que, afinal, são glottal stops. Eu já vi na internet muita gente traduzindo glottal stop como pausa glotal, mas na verdade essa não é a melhor tradução aqui, porque o stop aqui não significa pausa, mas sim o nome técnico em fonética que a gente dá para as consoantes em que há alguma obstrução na passagem do ar em alguma parte do aparelho fonador. Então a gente traduz para o português como plosivas ou oclusivas, então esses sons em que há uma obstrução na passagem do ar. Por exemplo, um p. Isso é uma oclusiva bilabial. Por quê? Porque há uma obstrução na passagem do ar entre os lábios. Então, houve essa obstrução, o ar vinha, e aí eu tranquei ele aqui nos meus lábios e explodi. E aí liberei o ar, né? Um t, por exemplo, é uma oclusiva dental ou alveolar, porque a obstrução do ar ocorre entre a minha língua e os dentes, ou os alvéolos, que é aquela parte um pouco atrás dos dentes, que a gente tem aqui atrás dos dentes. E aí, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma oclusiva glotal, uma glottal stop é uma oclusiva glotal. Por quê? Porque essa obstrução na passagem do ar ocorre na glote. Mas o que é a glote e onde ela fica? Então a glote é o espaço entre as pregas vocais e ela fica na porção final da laringe. Então quando você põe a mão aqui no seu pescoço, você sente a vibração das suas pregas vocais, que ocorre nos sons vozeados. Então, o B é um som vozeado porque eu sinto as minhas pregas vocais vibrando. B, b, b. Mas quando eu falo um p, minhas pregas vocais não estão vibrando, então esse não é um som vozeado. O p é um som desvozeado. Então, tudo isso para dizer que a glote fica aqui, ok? Então, o que eu tenho que pensar? Que essa obstrução na passagem de ar tem que acontecer justamente aqui. Então, eu posso testar quando eu falo, por exemplo, assim. Quando eu falo e paro, eu falo alguma coisa e paro, eu falo alguma coisa e paro. Então você tem que sentir algo acontecendo aqui nessa região. Então isso é uma glottal stop. E no inglês esse som ocorre com muita frequência na sequência t-n, T e N, tá? Então, por exemplo, mountain, você tem um t e você tem um N depois, né? Então, como eu disse, não é errado falar mountain, mas você vai ouvir com muita frequência mountain, mountain. Mas como que eu posso ter a consciência disso? Você vai fazer o mount e colocar a sua língua na posição que seria o seu t, tá? Só que você segura a língua ali, não tira a língua dali. Mount, e aí faz aquela obstrução de ar aqui na glote que eu tinha explicado. Então, mountain, mountain, mountain. A mesma coisa em button, né? Botão, button. Você vai fazer o but, segurar a língua ali na posição do t, mas não vai explodir esse t. Button. E faz a obstrução aqui na glote. Button, button, button. Written, written. Mesma coisa, você tá com a sua língua lá na posição do t. Written, written, written. Latin, Latin. I'm from Latin America. Eu sou da América Latina. I'm from Latin America. Então, mesma coisa. Let, segura a língua ali na posição do t e faz a obstrução aqui na glote. Latin America, Latin America. Bitten, bitten. Então, mesma coisa, sequência de t e n. Bet, segura o t. Bitten, bitten. Mas apesar de acontecer com bastante frequência nesse contexto de t e n, não é só nesse contexto que acontece não, viu? Uma palavra como network, muita gente pode pronunciar como network, network. Então, não explode o t, network, network, network. That man, that man. I saw that man yesterday. Eu ouvi aquele homem ontem, that man. Então, não é that man, that
man. Segura aqui na glote. E não ocorre só no inglês americano, viu, gente? No inglês britânico, uma palavra como partner, né, que o americano falaria como partner, no inglês britânico pode soar como partner, partner. Então, pot, segura, ner, partner. Ou então, getting, getting. No britânico você pode ouvir getting, I'm getting tired today. Tô ficando cansado hoje, I'm getting tired. No inglês americano você vai ouvir ou I'm getting tired, getting, ou getting. I'm getting tired, I'm getting tired. Eu acho que no inglês britânico também pode ocorrer dessa forma de oclusiva glotal, I'm getting tired. E o que as pesquisas dizem, eu vou deixar as referências aqui para vocês, é que nos Estados Unidos o uso dessa oclusiva glotal em palavras como button e bitten já é praticamente categórico, praticamente todo mundo produz essa oclusiva em palavras como essas. No inglês britânico, os jovens é que têm utilizado mais essas consoantes glotais, né, em palavras como cat, inclusive, eles não falam cat, né, segura aqui na glote. No passado era considerado lá na Inglaterra como um uso incorreto, um uso feio, né, da língua, mas como vocês sabem, as línguas mudam, né, então há uma tendência de que esse uso vai ficar cada vez mais comum lá na Inglaterra, pelo menos é isso que tem se observado. E nos Estados Unidos isso já é praticamente categórico, como eu disse. Então eu espero que eu tenha ajudado a entender o que acontece no nosso aparelho fonador quando a gente produz uma glottal stop. Eu esqueci de falar que o símbolo no IPA é esse que está aparecendo aí na tela, então quando você vir uma transcrição fonética e tiver esse símbolo, você já sabe que é uma glottal stop, esse som que a gente viu aqui nesse vídeo. E cuidado também na hora de praticar esse som, porque eu tô aqui fazendo tantas glottal stops para gravar para vocês e eu já tô começando a me sentir cansada. A gente começa a ficar até com uma certa dor aqui de tanto praticar, então é melhor ter cuidado aí, vamos com calma na hora de praticar esses sons. Então, se gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei e confira outras dicas como essa sobre pronúncia, sobre fonética da língua inglesa. Nessa playlist aqui tem muita dica legal, então deem uma olhada se vocês gostam desse assunto tanto quanto eu gosto. See you next video. Bye!